Aqui no estúdio do Elas e Elas estamos recebendo a visita da designer de interiores, Yara Killeris, que veio falar um pouquinho sobre a profissão e também dar umas dicas de como deixar o seu ambiente ainda mais bonito. Bom dia, Yara. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui na casa do Todo Dia com vocês, que são sempre muito simpáticas também. Obrigada. Prazer é todo nosso. Yara, para a gente começar nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente como você iniciou a sua carreira, por que decidiu fazer designer. Bom, a minha história está muito ligada assim do arquiteto Aquiles, né? Então eu cuidava muito da parte administrativa e aí as revistas chegavam, viam uma arquitetura maravilhosa, mas chegava dentro da casa ou dentro dos ambientes e eles acabavam não correspondendo tanto quanto a arquitetura. E aí eu parti, até foi uma grande amiga minha, Fernanda Greco, falou, mas por que você não faz a parte de designer? E aí eu comecei a fazer. A ideia inicial era fazer só para os projetos do Aquiles, mas hoje em dia isso já não acontece mais. Já extrapolou, né? Já não tem mais jeito. A gente atende hoje já mais de 150 cidades aqui, mais de 5 países. Então a gente não atende todo mundo, todo o público mesmo, independente se são ou não projetos do arquiteto Aquiles também. Já são quantos anos de carreira, Yara? Nossa, eu acho que já são mais de 10 anos aí de carreira já. E hoje em dia se mudou muito esse conceito de que precisa ter um ambiente enorme para deixar um ambiente aconchegante, né, Yara, e bonito. Exatamente, acho que pelo contrário. Antigamente, um designer de interiores era um profissional de luxo, só para quem tinha muito poder aquisitivo ou queria fazer alguma coisa muito espetaculosa. Hoje é o contrário, as pessoas contratam designer de interiores para serem orientadas de como investir melhor no seu patrimônio, porque não deixa de ser um patrimônio, né? E para valorizar aquilo, para se viver bem. Eu acho que essa febre toda começou até com os lançamentos, esse boom da construção também que a gente está tendo aqui no país com as construtoras, que todo lançamento hoje você tem showrooms que valoriza muito mais, porque você entrar num apartamento ou numa casa vazia te dá uma sensação até um pouco de vazio mesmo, né? Na hora que você entra com tudo decorado, tudo aconchegante, com cores, com vida. Então, o valor agregado até do imóvel acaba valorizando, porque você consegue enxergar que aquilo vai ficar bem valorizado, bem bonito. Então, você acaba até pagando mais, às vezes, porque você já viu ele pronto e você sabe que você vai conseguir fazer aquela mesma linguagem. E aí, hoje, quando não é possível mais fazer a parte de showroom, ou showroom também é uma coisa, às vezes, um pouco mais cara, a gente tem umas maquetes eletrônicas, que a gente chama, porque, na verdade, lá no escritório a gente chama de fotorrealismo, porque realmente é uma foto mesmo, perfeita. A gente trouxe até algumas imagens aqui para vocês. Vamos conferir, então, essas imagens. Aí ela vai comentando conforme uma vai foto passando. mesmo, é bem bacana. Vamos ver, gente? Dá para colocar aí o Éder, pessoal? Aqui, ó, nós temos um apartamento de 100 metros quadrados, isso ainda é a maquete eletrônica, é o pré-hall de entrada desse apartamento. Nossa, então, 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Aqui, esse projeto está até pronto, a gente acabou não trazendo as fotos para vocês, mas já tem as fotos dele pronta também, que é um apartamento aqui de Santa Bárbara do Oeste, então aqui da região. E ficou lindo, ficou perfeito, ficou até mais bonito do que na maquete, assim, porque tem mais cor, acaba tendo mais vida mesmo quando é as fotos reais, né? Yara, num trabalho desse você demora em média quanto tempo mais ou menos para concluir? Olha, depende muito do trabalho. Um apartamento a gente normalmente entrega em 40 dias. Nossa, muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E é interessante que vocês fazem uma sintonia de parecer que é tão grande assim o ambiente. Vocês dão essa profundidade, né? Ainda nessas imagens que a gente vai vendo, você percebe que a gente usou muito o espelho, porque eu acho que ele amplia bastante. Então parece que é muito maior do que ele é na realidade. As curvas também, essas curvas do gesso, com essa iluminação indireta, as pessoas acham que eu vou rebaixar, vai ficar mais baixo, lógico, dependendo também do pé direito, fica mesmo, mas pelo contrário, ele dá mais profundidade, as curvas, como ela começa e vai se alongando, se a gente souber trabalhar isso muito bem, lá no escritório a gente sabe trabalhar muito bem com as curvas, ela dá a sensação de muito maior também do que porque você acaba não consegue ter a percepção de onde começa e de onde termina essa parte da curva, assim, né? Entendi. Yara, conceitualmente, qual que é o trabalho de um designer? O que exatamente ele faz? Ele faz toda a parte do bem-estar da casa. Então,
projetos de imobiliários, definição de cores, projeto luminotécnico, que hoje também é uma coisa que se valoriza bastante, projeto de gesso, especificação de louças, de metais, de móveis a ser utilizados, projetos de marcenaria, projetos de marmoraria. Então você tem tudo que você precisa para a parte tanto de interiores quanto varandas, paisagismo também, que a gente usa bastante lá no escritório. Então vem tudo especificado. Então você consegue orçar com vários profissionais, até para que tenha a mesma, comparar, né, os valores. Você não vai num profissional e aí você não tem comparativo de outros valores. Então vai num gesseiro, sabe quanto custa um, quanto custa outro, em cima daquele projeto, daquilo que você quer o resultado final. E também para não se sair comprando, de repente você compra um sofá, chega lá, não serve, não fica bom, no resultado, tem gente que gasta bastante, aí chega a ver um resultado final, ai, não ficou legal, não ficou tão isso bonito. Exatamente. Caro, né? Então, com um profissional não, você vai comprar tudo certinho e o resultado Na verdade, de você pode revista. deixar todas as funções na mão do designer que ele facilita tudo para você. Verdade. Né? É só depois você entrar dentro do apartamento e curtir. E hoje a gente também tem um sistema que a gente chama de projeto pleno, que você faz o projeto, faz a administração de obras. Então você tem total comodidade, você não precisa fazer absolutamente nada. A gente faz desde a concepção do projeto até a execução da obra. Então você fica muito tranquilo, você pode se dedicar à família, pode se dedicar ao teu trabalho e deixar com a gente que... Aquela coisa que tinha antigamente de, estou em obras, estou construindo, que era um terror, que você ficava um ano ali preso naquilo, não existe mais. Ou então, até né? mais, e também com uma coisa que é super difícil, né? Porque você tem que lidar com uma mão de obra, você tem que saber de instalações, hoje tem essa coisa de automação, várias coisas que, impermeabilização, várias coisas que não é do nosso lado do escritório, sim, mas do dia a dia das pessoas. As pessoas são focadas em outras profissões, em outras áreas. E é complicado construir. Então, a administração facilita bastante também, assim. Yara, qual que é a primeira coisa que você analisa quando você pega um ambiente? Aliás, normalmente você pega um ambiente ou, por exemplo, uma casa inteira? Assim, tanto faz. A gente fala bastante isso, assim, a gente trabalha com o sonho das pessoas e cada um na sua proporção. Então, tem gente que vai lá para fazer uma sala e que é o sonho dela, ter uma sala bonita para receber bem os amigos, para ter um conforto para a família, ou sonha fazer um quarto lindo para o filho, para a filha. Então, a gente faz um ambiente, dois, ou faz partes comerciais também, para se trabalhar bem, para que seus funcionários tenham qualidade na execução dos trabalhos, né? Como faz casas espetaculares lá e luxuosas, quer dizer, tem de tudo. A gente vai de acordo com o sonho de cada um. A análise do projeto, eu acho que, na verdade, é a análise do cliente, do perfil, do que ele quer investir, do que ele quer fazer, qual é a expectativa dele, que cores que ele gosta, que estilo que ele gosta. Então, é entender bem, porque ele vai viver aquilo, né? Então, tem que ter a cara dele. Na hora que chegar um amigo, na hora que a família estiver lá, é a cara da família, é a cara do seu amigo que você vai estar recebendo, das pessoas que você quer dele na tua casa. Então, eu acho que o principal é analisar o cliente. Você deve ser, assim, até um pouco mais sensível para captar isso, porque às vezes a pessoa é moderna, às vezes ela é clássica, às vezes ela sabe, extrovertida, então você tem que fazer um ambiente... Tem que fazer. Tem quase um trabalho. Pessoa muito agitada, a gente tem que usar cores que deixam ela mais calma um pouco, ou vice-versa. Então, a gente foca bem isso mesmo. Acho que nessa conversa, assim, a gente consegue, com algumas perguntas que às vezes não são tão diretas, mas a gente consegue extrair do cliente, assim, do que ele quer mesmo, qual é a necessidade, qual é o sonho, qual é a expectativa dele. E o cliente, ele pode interferir no que você está fazendo, mesmo que talvez você não concorde, por exemplo, com um gosto particular dele. Como é que você lida com isso? Tenta influenciar, né? Tenta com um jeitinho e mostrando outras coisas para que ele vá gostando, porque às vezes também é uma falta de ter visto, de conhecer. Então aí a gente vai mostrando até e convencer. E se realmente não é exatamente aquilo ainda, vai prevalecer, a gente vai tentar fazer o gosto dele, transformar aquilo da melhor forma possível que fique perfeito. Assim. Traz um pouco mais bom senso de ambas as partes. Exatamente, né? Exatamente. Tá certo. Gente, a Yara continua batendo esse papo aqui com a gente, mas precisamos fazer um intervalo, então a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta e daqui a pouquinho está encerrando as ligações. Então, 34065000 para concorrer a todos esses prêmios que a gente falou. Eu não sei se ainda se já deu a ligação, mas vale lembrar que a Angélica acabou de anunciar também que temos 2 convites aqui para o jogo do Americana, que acontece amanhã. Então, 34065000. Já voltamos.
estamos de volta ao Elas e Elas e continuamos aqui batendo um papo com a Yara Killers. Eu queria pedir para os meninos aí da produção e já soltando as imagens, que a Yara vai comentando um pouquinho para a gente sobre essas imagens aí que ela trouxe de alguns trabalhos que ela fez. Yara, normalmente, qual que é a primeira coisa que você analisa assim quando você chega no ambiente? É o tamanho? É o espaço? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente vai criando já até uma técnica, né? Meio difícil de explicar isso, assim. Mas conversando um pouquinho com o cliente, a gente consegue ir enxergando o ambiente pronto, assim, né? Já começa, que nem um quarto desse, por exemplo, uma moça, né? Uma moça ainda pequena, de uns 15, 16 anos, mas adolescente. Uma adolescente, né? Ainda não chegou a, não é uma, ainda se vê que tem as coisas ainda que gosta do rosa. Então aí você vai conversando e vai entendendo, gosta de espelho, gosta de rosa, quer um céu estrelado, então ainda tem umas coisas assim, ainda de menina e tem a vontade do quarto dela ainda. Então aqui a gente tem um ambiente que é um closet, que não é um ambiente muito grande, então a gente não tem muito lugar para colocar espelho, então a gente colocou nas portas, que são portas de correr, que aproveitam um espaço. E o espelho fica excelente. Tem um puffzinho no meio para colocar sapato. Então, a cozinha, que era uma cozinha diferenciada. As cozinhas são todas meio retas, então a gente bolou um balcão curvo que dê para usar. Isso acaba deixando o espaço um pouco maior também, né? Sem dúvida. É aquilo que a gente falou, que a curva, se ela é bem usada, ela é uma faca de dois gumes, assim. Se a gente souber usar bem, fica lindo. Se não souber, fica super feio. Até falo, para quem não sabe, não faz porque acaba prejudicando. É mais fácil fazer o normal, que você olha esteticamente até não é estranho, do que olhar e aí se não você enxerga alguma coisa meio estranha. Mas quando a gente sabe trabalhar, ela fica maravilhosa, ela amplia mais ainda os espaços. Então, agora quero uma área gourmet, com forno de pizza, churrasqueira, um balcão para os amigos. E aí a gente vai bolando. Aí sobra uma parede, vamos colocar um detalhe, vamos fazer um nicho para planta, vamos colocar um outro painel compondo com a madeira. Esse quarto, o menino queria um quarto que tivesse umas coisas de dinossauros. Então, como ele é uma criança pequena, a gente aplicou um adesivo no armário, que é uma coisa, enjoou, não quero mais, mudei, agora que é osso de carro, não sei o que, tira o dinossauro. E dá a impressão que o adesivo é 3D, né? Ele é porque, mesmo. Nossa, parece que o dinossauro está saltando. É verdade. E é uma coisa super barata de se fazer, assim, não é um custo alto. Hoje a gente encontra vários tipos de adesivos, a gente consegue até mandar fazer o que a gente quer. E tem um custo bacana, assim, e pode ser aplicado no teto, na parede, no banheiro, no piso, e que dá realmente esse efeito de 3D. Olha, interessante. A gente já fez alguns quartos que a bola ressalta do teto, parece que está caindo em cima da gente. É muito legal, assim, um efeito lúdico. De artigos que faz a diferença, né, Yara? Por isso que é importante procurar alguém que saiba, né? E tem muitas novidades hoje no mercado, né? A gente tem que estar sempre antenado. A gente procura muito se inspirar em tudo que vem de lançamento da Feira de Milão, então, que normalmente chega depois de 4, 5 anos aqui no Brasil, então a gente já coloca nos projetos para que na hora que chegar aqui já é coisa que a gente já vem usando faz tempo até. Então, para ter sempre alguma coisa de diferente para o cliente, sempre trazer novidades, então, lustres de cristal, que hoje está super em alta. Aliás, falando em coisas que está super em alta, tem algumas dicas que você possa dar aí, pessoal? Olha, isso você pode colocar na sua casa que realmente está em alta. Muitas, assim, papel de parede hoje está bastante em alta, então, e muda mesmo a cara, às vezes você troca umas almofadas, aplica um papel de parede em uma das paredes, já muda o efeito. Já dá um outro efeito. Já dá um outro efeito. A gente pode colocar objetos mais coloridos, assim, então cozinhas com panelas coloridas, usar os próprios legumes, assim, para a gente tá decorando. Gesso, iluminação, tem muita coisa hoje no mercado, assim, que a gente está tão acostumado a pensar num projeto como um todo que é difícil dar uma dica de especificamente uma coisa, assim. Os adesivos é uma boa dica, porque tem um custo
barato e assim, coisas que você consegue até com 60, 200, 400 reais, já transformar um ambiente, às vezes com uma aplicação de um adesivo. Até vocês têm aqui no cenário de vocês um detalhe aqui também com uma aplicação. Yara, e assim, em relação à profissão de designer, você acredita que ela tem mudado nos últimos anos? Ela tem, a gente vê que cada dia mais a gente ouve falar por aí que tem bastante profissional no mercado, né? Como é que você enxerga esse crescimento? Você me perguntando isso, até lembrei de uma história que eu achei assim, né? Na hora que eu falei, nossa, olha como o designer tá, como mudou o conceito, né? Uma cliente nossa, a Katiuska, uma colombiana, ela tem 2 filhas pequenas, assim, né? E ela falou, Yara, sabe do que minhas filhas brincam no fim de semana? Eu fiquei imaginando, né? Acho que de atriz, de cantora, de médica. De boneca. Ela, não, de Yara. Eu falei, mas Yara, o que é brincar de Yara, né? Elas põem um lencinho e começa, não, isso compõe com não sei o que, aqui vai ficar legal isso. Eu falei, gente, que impressionante, né? Porque a gente tem a consciência no nosso mundo, que a gente trabalha com o sonho das pessoas, que a gente vibra com aquilo, acaba vivendo junto, mas não tem essa dimensão de como o designer se desenvolveu, assim, de chegar as crianças se inspirarem, querer ser um designer. Então, eu acho que isso mostra o futuro. Acho que criança sempre mostra, quando ela começa a se inspirar, querer brincar de designer de interiores, é porque realmente aquilo vai crescer e cada vez mais, assim. Então, eu acho que hoje já é uma realidade. Acho que designer hoje já não é mais um artigo de luxo, e sim uma necessidade, tanto para que você tenha bem-estar, tudo que você investir, você tem aquilo valorizado. Então, eu acho que daqui para frente é crescer mesmo o mercado. Tem mercado para todo mundo e que venha cada vez mais, que tenham grandes profissionais também e que a gente cresça e atenda cada vez melhor. Eu acho que sempre, quanto mais profissionais a gente tem, mais a gente vai se inspirando, mais a gente vai querendo fazer o melhor para o cliente. Quem ganha com isso são sempre os nossos clientes também. Yara, aquela pergunta que não quer calar, tenho certeza que o pessoal de casa está pensando, mas será que isso é muito caro? Aquelas pessoas que de repente não têm tanto poder aquisitivo assim, é muito caro? Não, olha, a gente trouxe até um exemplo aí de apartamentos de 100 metros quadrados, a gente tem lá de 70 metros quadrados, a gente pode até trazer aqui algumas outras oportunidades. Eu lembro até tem um apartamento aqui americano, Guaicurus, que tem 70 metros quadrados, na hora que as pessoas veem as imagens e falam, não é possível, tá muito lindo. Então, dá sim, você pode fazer uma sala, você não precisa fazer às vezes a casa toda, então... É possível, né? Para todo mundo, para todo mundo. Obrigada pela presença aqui no Elas e Sim, Elas. Obrigada a vocês. Já está convidada para voltar? Quando vocês quiserem. Com as belas imagens aí, que ficou uma dica que até eu acho que vou fazer, viu, Ju? Eu gostei dos adesivos. Também gostei. Muito obrigada, Yara. A vocês. Bom, gente, dessa forma ficamos por aqui. Voltamos segunda-feira, a partir das 11 horas. Obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para vocês. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana para vocês. Curtam bastante com a família.